adolescência você era apaixonada no Jon Bon Jovi, Sonhava em ser uma das Spice Girls. mas não tinha talento nem pra Chiquititas. Se hoje em dia é pra perder meros 2 quilinhos Precisa passar fome por um mês. ou treinar como se não houvesse amanhã, E se tiver maturidade pra tacar o foda-se nisso tudo? porque sabe que é uma baita gostosa e dona de si. Seja bem-vinda ao maravilhoso mundo das Balzacs. Comigo, Kalina Sabino. E eu, Luna Chiapero. Hello, Balzacers! Sejam todas muito bem-vindas ao seu podcast, sem poda e sem pudor, pra gente falar aqueles papos que a gente sempre tem entre amigas, numa mesa de bar, num jantarzinho. Aqui é o seu espaço pra escutar e receber bons conselhos, Exato. né, minha amiga? Porque Hoje, Balzacers, olha, o que eu posso dar de dica pra vocês, minhas queridas, aumentem o volume deste áudio, deixa bem alto pra vocês prestarem bastante atenção, que agora a gente vai ter uma sessão de terapia. Inclusive, o nosso Pix é 3 meses. É gratuito. vai ser gratuito. Porque somos muito boazinhas. Boazinhas, porém não trouxas, como essa mulher maravilhosa orienta a gente a ser. Como boa aquariana, soluciona como ninguém problemas emocionais dos pacientes. Além de psicóloga, terapeuta de família, é palestrante, podcaster e tem quase 10 meses que também se dedica ao projeto Luma, a neném mais linda. Ou melhor, a paçoquinha mais fofa. Aliás, ela tem a Luma, eu tenho a Luna, né? Ai. Quiser trocar também, tô brincando. Tudo certo, te amo. Tá bom, desculpa. E é cupida virtual, gente. Olha só que interessante, porque, pasmem, aos sábados rola paquera no Instagram desta mulher. E se você tiver com o coração peludo, já prepara a Presto Barba, que hoje você vai sair deste episódio exalando amor, principalmente o próprio. Com a gente, Pamela Magalhães! Bem-vinda! Maravilhosa! Meninas, que texto maravilhoso, meu Deus, eu adorei. você, né, Fia? Fiquei, Eu gostei todo dia. fiquei até emocionada. É você Olha, eu tô muito feliz de estar aqui. Acho que conversa entre mulheres é sempre algo assim diferenciado, especial. E entre Balzacs, então, melhor ainda. Então vamos que todas as vamos. mulheres cheias de indagações, experiências ao longo destes 30 anos, ou um pouquinho mais, enfim, ou um tantão a mais, que agora a gente vai tirar, né? Vamos, é isso aí. Maravilhoso ter Tirar você dúvidas. aqui hoje. E falar sobre relacionamento é sempre reconfortante. Eu acho que, como eu falei na abertura, é aquilo que sempre vai em pauta numa mesa de bar, numa reunião com amigas, num jantarzinho. A gente quer falar sobre as nossas relações. Bom, hoje a gente vai ter um espaço aqui para entrar em vários pontos. Mas como a Ká falou na abertura, o amor próprio ele tem que vir em primeiro lugar antes da gente entrar num relacionamento. Será que temos como identificar se o nosso amor próprio tá ali firme e forte para entrar com o pé direito num relacionamento? Você começou falando que quando nós estamos com amigos, quando a gente está em um bar, num restaurante, em qualquer situação, a gente fala sobre relacionamentos. Mas o amor próprio, a gente vai perceber se uma pessoa tem esse amor próprio equilibrado ou não, principalmente em relação àquilo que a gente não fala. Nós falamos sobre o que estamos acostumados, sobre o que a gente consegue enxergar. A gente fala o que está no nosso alcance, a gente fala o que a gente é autorizado. Mas muitas vezes a gente não consegue acessar as nossas sombras, aquilo que está mais oculto. E o amor próprio é justamente o saldo da minha autoestima. Eu costumo falar que a autoestima é a mola propulsora do amor próprio. Então já fica a pergunta para todo mundo que está aqui nos escutando ou nos vendo, ou ambos. O que você faz por si todos os dias? Desde a hora que você acorda, quando você decide acordar, a roupa que você decide colocar, a comida que você decide colocar no teu prato ou não. Quem que você decide colocar na tua vida? Quem que você entendeu que é melhor tirar dela? Quais são os hábitos, atividades, comportamentos que você coleciona no teu dia a dia? Tudo isso diz respeito ao quanto você se estima, o quanto você se quer bem. E quanto melhor eu me quero, melhores são as minhas escolhas. E então, meu amor próprio fica mais equilibrado.
A gente fala de amor próprio, eu ouvindo você falar, e pelo jeito tem muito a ver com a autoestima, o amor próprio. Totalmente. Totalmente. E é engraçado, né? Porque, assim, eu vou começar já assumindo aqui certas carapuças, porque eu sou uma pessoa que muita gente olha pra mim quando eu falo assim, você acredita que eu tenho autoestima baixa? Ah, Kalina, como assim você tem autoestima baixa? Sei lá, olha pra você, não sei o quê. Cara, eu tenho. E eu não sei por quê. Eu não sei de onde vem e eu não sei por quê. E eu assumo que essa minha autoestima baixa me faz ser uma pessoa muito insegura nos relacionamentos que eu me envolvo. No sentido de não ter ciúmes da pessoa, não é ter ciúmes, mas é sempre achar que eu posso ser abandonada ou rejeitada a qualquer momento. Existe uma fórmula para melhorar isso? Como que eu posso fazer para melhorar minha autoestima, para eu ter mais amor próprio? Porque é engraçado, assim, eu sou muito confiante aqui no trabalho, microfone, com as minhas amigas, conversando, no meu meio profissional, no meu meio pessoal, mas no sentimental, aí que pega, eu falo, eu sou muito insegura. Primeiro que você traz algo bem valioso para as pessoas pensarem, que muitas pessoas associam que ter uma boa autoestima é você acordar de manhã, pôr um batom, se arrumar, fazer uma escova no cabelo, sei lá, se ajeitar, ai, tô linda, estou com a autoestima elevada. A autoestima não é o que você vê fora, a autoestima é o que te sustenta por dentro. Então, muitas vezes você tá linda, maravilhosa. Eu tinha uma paciente que quando ela chegava muito maquiada na consulta, eu falava assim, não tá muito bem. Né? Então, e porque era ela, né? Porque eu sabia como ela funcionava. Então, muitas vezes a gente está usando algumas máscaras justamente para tentar se convencer de alguma coisa que a gente não está conseguindo entrar em contato. Então, o legal é a gente, a partir da ideia de que mulheres muito bonitas fisicamente têm baixa autoestima. Mulheres que não são tão bonitas assim também têm baixa autoestima ou uma autoestima elevada, e homens também. Então, a baixa autoestima não é exclusiva de um setor, de um grupo, de características X, Y, Z, tá? Então, a baixa autoestima é humana e pode acontecer em qualquer situação. Nossa, mas fulano passou no vestibular, tem um emprego excelente, tá namorando, é bonito. Ah, então a autoestima é elevada. Não necessariamente. Tá? Então existe um sofrimento invisível e silencioso que muitas pessoas passam, inclusive se sentem culpadas em se sentirem assim. Como que eu posso ter uma autoestima baixa, né? Agora, sobre o que você fala sobre uma ferida de rejeição. Então, muitas vezes eu tenho feridas existenciais que eu vou me deparar com elas durante uma interação que eu viva. Quando eu estou imerso num relacionamento amoroso, é onde mais as minhas sombras surgem. Por quê? Porque quando eu começo a mergulhar na intimidade, não me refiro ao começo da conquista, não. O começo da conquista é um lugar, inclusive, muito almejado e um lugar que a grande maioria chega. Porque a conquista, ela movimenta e ela também é um lugar que é muito cobiçado, inclusive, para quem está com baixa autoestima, porque naquele momento quer se autoafirmar a partir da ideia de que eu vou conquistar, então entenderei o meu valor. Quando eu tiver esta pessoa ao meu lado, eu entenderei que sou capaz, verei que sou bom o bastante. Nessa hora estamos todos lá. Onde a gente vai pegar mesmo o quanto a autoestima é sustentável é na hora que essa relação ela engrenar, eu tiver nesse relacionamento, eu atingir uma estabilidade e aquela relação estiver acontecendo, o envolvimento ali começa a ficar um pouco maior, mais profundo, então eu realmente tenho algo a perder, que é na hora que entra em prova ali o meu íntimo, o quanto eu suporto estar naquilo, no sentido de que eu confio na minha capacidade de merecer um relacionamento construtivo, em merecer uma relação realmente que se comprometa, que eu mergulhe. Então, nessa hora que tudo começa a ficar um pouco mais estremecido, no sentido que o meu íntimo vai aparecer, né? Meu íntimo vem à tona. Nesse momento, as feridas podem surgir. Por exemplo, o medo da rejeição, a baixa autoconfiança, a baixa autoestima, a sensação que eu posso ser abandonada a qualquer momento. E não se trata muito do outro em si, mas da dinâmica da situação, o que aquilo desperta em mim. Então, muitas vezes, eu falo, mas os meus relacionamentos não decolam. Por causa de fulano, do ciclano, do beltrano. Não olhemos para quem é a pessoa, mas o que aquela situação provoca em mim e o que de semelhante acontece na minha vida, né? Então, em vários momentos da nossa vida, a gente vai perceber que muitas vezes a gente embarga
num momento muito parecido ou em dinâmicas muito familiares. Então, eu preciso olhar essas feridas, resgatar um pouquinho da minha história para fazer as reparações necessárias. E eu acho que por isso também que muitos relacionamentos chegam até um período e dali elas param. Porque tem o período da conquista, chega a intimidade, e na hora que você tem intimidade, meu amor, aí a pessoa vai ouvir tudo que você tem pra falar quando você tá nervosa, você vai ouvir um monte de ladainha. Você se mostra, né? Sua fragilidade, vulnerabilidade. É você. É a sua Defeitos, intimidade. falhas. E você falou muito sobre não olhar pro outro nesse momento. Eu tô entendendo muito esse lado do nosso olhar interno. Claro, você precisa ter um parceiro ou uma parceira que esteja interessado, que esteja dentro do contexto, digamos, básico de um relacionamento. Mas como a gente pode se educar para que quando passa esse período da paixão que é tão gostoso e de fato se solidifica um amor que é maravilhoso, eu acho que é ainda melhor, não tem aquele frio na barriga, mas a coisa mais gostosa da vida é amar alguém. Por quê? Porque me dá uma sensação, pelo menos para mim, eu não vou usar a palavra que me preenche, porque eu não me sinto vazia sem alguém. Mas traz um brilho diferente pra minha vida. Eu acho que, assim, aprenda a ser feliz sozinha. Eu, até entrando, Kalina sabe, eu namorei durante muitos anos, foram 12 anos de relação. Terminei e fiquei solteira. O começo é difícil. Mas depois que eu aprendi a ser feliz sozinha, eu falei, cara, eu acho que eu não vou conseguir ter outro namorado, porque eu tô bem. Mas hoje em dia, eu já passei pelo período da paixão, eu já amo profundamente, com toda certeza. E eu me sinto, eu me sinto mais completa, eu me sinto mais feliz, eu me sinto mais viva com alguém que eu tanto amo e que tanto me ama ao meu lado. Eu te fiz essa pergunta porque o significado do amor para você não necessariamente é o significado do amor para Kalina, por exemplo. As pessoas entendem o amor e colocam o amor num lugar que é igual a todos. Todos devem amar, todos devem viver este amor. A gente vê o casamento e muitas vezes chora muito mais numa intenção projetiva do que aquilo representa para mim. É sempre muito autorreferente. Então, quando eu te perguntei o que é amor, você até parou para pensar e você não me falou, mas eu sei numa preocupação grande de definir esse amor de uma forma que as pessoas dissessem, é isso mesmo. Mas o amor não precisa ser o que as pessoas pensam que seja, mas aonde te traz o conforto que você definiu. Então, o que é amor para mim? E quando você fala, é o que me preenche, depois você corrigiu, não é, porque você já deve ter visto alguém dizer que não tem que preencher, eu tenho que estar bem sozinha. Não, se o amor te preenche e o amor te faz se sentir mais recheada, que bom. E se isso te dá uma sensação positiva, isso é construtivo na tua vida, faz bem para você. O que é amor pra você? Quando você perguntou isso, eu fiquei pensando, cara, será que eu já amei de verdade, assim? Porque eu vivo me questionando isso, se eu já amei algum parceiro de verdade. Porque amor pra mim, agora, até então, é o amor que eu sinto pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha irmã, pela minha família. O que é esse amor? Amor de cuidado, amor de... Te passa o quê? Me passa segurança. Perfeito. Então, isso... Que eu nunca tive com nenhum cara que eu já namorei na minha vida. Então, por isso que eu acho... Ao contrário, quando eu penso em amor de homem, de parceiro, me dá angústia e ansiedade. Porque talvez a associação do amor que você tem, a segurança, seja exclusivamente no núcleo familiar. Como se você dissesse assim, o amor que eu tenho no meu núcleo familiar, ele me basta, ele está ali, e esse é o meu refúgio, esse é o meu ninho. Em algum momento da tua vida, talvez por algumas questões que eu não posso aprofundar aqui, você entendeu que o amor do homem, como você mesmo definiu, né? O amor do homem, você já pôs uma categoria assim tão distante, é um amor em que tem mais desconfiança, é mais difícil, é algo que me deixa insegura, como você disse, que pode me abandonar. Então, olha como é paradoxal ao que você traz, que te traz tanto conforto, que você associa quando eu te pergunto sobre esse conceito. Então, talvez o que falte repensar, e até para você
dormir com esse pensamento e estudar um pouco dentro de você e negociar consigo, com as crenças que todos nós temos, limitantes ou não dentro de nós, talvez seja: é possível que eu possa deixar entrar na minha vida uma pessoa que também me transmita a sensação de segurança similar ao que eu tenho há tanto tempo na minha família, no meu seio familiar, na minha casa? Porque eu acho que quando você autoriza essa possibilidade, você amplia o teu repertório. Porque existe uma coisa interessante, que a partir do momento que eu categorizo na minha cabeça que eu me relaciono, por exemplo, me relaciono com homens são difíceis, homens são assim e tal, minha vida inteira foi assim e tal, querendo ou não, é um imã, eu atraio isso para mim, isso está dentro de mim. É como se eu abrisse essa fila, entende? Falasse, sabe quando você vai num show que fala, aqui é a fila do ingresso tal, aqui é a fila sei lá o quê. A gente faz isso na vida também. E aí a gente não percebe. Mas a gente vai atraindo aquilo que a gente entende que caiba de acordo com aquele perfil na nossa vida. E como seria se você construísse na sua cabeça uma ponte capaz de atrair e receber homens, como você disse, que te despertem a mesma sensação que você tem na tua família e que você associa com amor? Eles teriam espaço na tua história? Ou só é possível se atrair por homens de um perfil que te cause desconfiança ou que possam te abandonar? Nossa, que difícil, gente. Bem complexo. Muito complexo, é uma vida inteira fazendo errado, né? Fazendo errado, que eu digo assim, é o que você tá falando, essa repetição de pensar, que a gente falou aqui nos bastidores antes de começar, o tal dedo podre. Kalina, também é os namorados que você arranja. A vida inteira eu ouvi isso, do meu pai, da minha mãe, os namorados que você arranja também. Fulano, ó o ciclano, ó, desculpa, viu, exes, mas é que vocês também não ajudam, eu também não cooperei, então ficou nessa. Então, fica esse ciclo, acho que é uma repetição. Então é essa questão do dedo podre que você tá falando aí. Que a gente tanto fala, né, popularmente. Você tem dedo podre, meu. O dedo podre é um termo sobre as escolhas que a gente faz. E nós escolhemos aquilo que nós aguentamos. Nós escolhemos aquilo que nós suportamos. Toda pessoa, para entrar na tua vida, ela, de alguma forma, precisou da sua autorização para entrar ou do seu aceite para você entrar na vida dela. E continuar lá e permanecer também continuou com essa mesma regra. Quando a gente termina uma relação, é quando a gente entendeu que aquilo não funciona mais por alguma razão. Quando a gente repete escolhas similares, é porque a gente ainda está fixado, viciado, que seja, naquela sensação que foi provocada de acordo com aquele perfil. Então, quando a gente fala, eu sou a Kalina que tem o dedo podre, que você repetiu aqui antes das câmeras estarem ligadas e agora de novo, tem que tomar muito cuidado, porque assim como você fala isso, outras pessoas também falam isso, que estão nos escutando. E quanto mais eu posso ser o dedo podre de alguém também, né? Isso que é foda. Não, mas sabe qual a minha maior preocupação? É que quando eu falo, eu sou a Kalina que tem o dedo podre, isso impregna na minha identidade. E eu tô aqui numa luta querendo mostrar, não. Você é a Kalina que quer ser protegida, que quer se sentir segura, que gosta disso, que acredita nesse amor construtivo e que pode só rever a forma que internalizou os perfis possíveis de se aproximarem de você no campo amoroso e estender algo tão construtivo que você tem já ali no seu universo familiar. Se você permitir que isso também aconteça e você comece a observar quem são as pessoas que você deixa chegarem até você, muita coisa pode mudar na tua vida e na vida de quem está nos escutando, acompanhando agora também. E Pamela, o dedo podre, ele pode estar relacionado também com esse referencial familiar? A gente falou no bom sentido com o exemplo da Ká, né? Esse acolhimento e amor que ela tem de pai, mãe, irmã. Mas, acredito eu e te pergunto, esse dedo podre vem também de referenciais negativos que a gente possa vir a ter dentro de casa? O dedo podre, ele... Tem o termo que a gente está usando aqui, né, gente? É muito popularizado, né? É o nosso podcast, mas bater um podre eu posso traduzir o dedo podre Por como favor. escolhas relacionais disfuncionais, medíocres, deficitárias, pessoas que têm uma tendência a se relacionar com
personalidades dependentes ou pessoas com transtornos aí psíquicos não tratados, enfim, essa pessoa vai, ou então que me escrevem tanto, eu só me relaciono com pessoas narcisistas, né? Então assim, essa repetição, ela vem para a gente entender, eu costumo me atrair ou eu costumo trazer para minha vida perfis que eu entendo que sejam compatíveis com o meu merecimento, com aquilo que eu conheço. Essa familiaridade que faz com que eu permaneça com alguém na minha vida, vem sim lá de trás. Então, às vezes eu posso ter tido ali pais maravilhosos, mas que tenham em algum momento me trazido ali uma experiência mais complicada. Por exemplo, eu posso ter um pai muito legal, uma mãe muito legal, mas que ambos na relação apresentavam ali comportamentos que não eram tão positivos assim, fazendo com que eu internalizasse uma forma de se relacionar que eu acabo reproduzindo depois. Outras coisas que podem acontecer. Eu posso ter pais ali tão unidos e assim, sempre uma relação tão boa, tão apaixonados, ou então que se respeitem tanto, uma relação tão perfeita que eu não me sinto capaz de ter a altura, né? Como assim? Não, relacionamento perfeito só dos meus pais, né? Como se eu não pudesse, como não coubesse. Ou então eu vou ser eternamente a filhinha da mamãe e do papai, ou filhinho da mamãe e do papai. Então eu acabo sempre me relacionando com pessoas que não vão adiante para não perder esse posto. Então são muitas as variáveis que acabam boicotando relacionamentos construtivos. Não só necessariamente tive uma infância que eu sofri, que eu fui abandonado, que eu fui rejeitado, que isso a gente sabe que sim, isso leva a escolhas assim, uma tendência a escolhas destrutivas, mas não só, né? Tem outros motivos ali que podem desencadear essa tendência. Perfeito. Agora falando num relacionamento, tô num relacionamento legal, tô amando, tô adorando essa pessoa, levei um pé na bunda. Putz, aquele famoso. Hoje as expressões boas, né? Dedo podre, pé na bunda. Só coisa positiva. Só coisa boa. Bom, desculpa aí que a gente... Na verdade, são dúvidas, como a gente disse, da prima da minha amiga. Né? E aí eu ainda gosto dessa pessoa. Já aconteceu comigo lá atrás, eu lembro, meu primeiro namorado, ai que sofrimento. Eu escorria na parede da cozinha, assim, chorando, achando que minha vida tinha acabado. Eu tinha 18 anos de idade, ai que dó. Guima, esse daí eu cito o nome. Que já faz tanto tempo, tanta água já passou embaixo dessa ponte. E aí eu fiquei muito mal. E foi muito difícil eu superar esse término dele, ele ter terminado comigo. Foi meu primeiro namorado, meu primeiro tudo. E hoje em dia, depois dos 30 anos, término de relacionamento, eu consigo superar muito mais fácil. Sei lá, você tira 1, 2 dias pra chorar, pra ficar muito triste. Claro, não assim, né, delimita os dias, mas... Sei lá, hoje em dia é diferente. Porém, eu ainda tenho muita dificuldade, não só dessa rejeição do pé na bunda, mas, por exemplo, eu mesma dar também. O relacionamento, você já vê que tá desgastado. Que é um relacionamento que você tá arrastando, empurrando com a barriga. Que momento você percebe que você tem que tomar atitude e falar, cara, eu tenho que terminar? E como e como se encoraja pra isso? Porque às vezes dá medo, né? Dá medo de ficar sozinho, dá medo de não encontrar outra pessoa, dá preguiça de, sei lá, se envolver em outro relacionamento. Como conseguir ter coragem pra terminar e saber qual é o momento exato? É que você falou várias coisas. Tô confusa. E eu preciso só fazer algumas colocações importantes do que você trouxe, que a gente não pode esquecer que aqui é uma pseudo, né? Uma pseudoterapia para quem está nos acompanhando. Exato. Então, primeiro que, é claro que quando eu termino um relacionamento lá atrás com 18 anos, eu também, quando terminaram comigo com 18 anos, abriu-se um buraco no chão, né? Eu entrei ali e nunca mais saí. Então, por que muda, né? O término quando eu tenho 18 anos ou quando eu sou mais inexperiente, que não necessariamente precisa ser com 18 anos. Tem gente que vai namorar com 20 e muitos e tá tudo certo. A inexperiência, ela faz com que eu tenha uma dificuldade de lidar com aquilo que aconteça, porque eu não tenho previsão do que possa acontecer, é tudo muito novo. Então, o impacto ali no nosso emocional é muito grande. Eu falo que a pureza de uma pré-adolescente quando se apaixona é diferente de quando nós, né, mais velhas ali, as Balzac se apaixonam, o impacto que isso tem já foi vivido, né? Já existiram outras paixões e a gente já entendeu um pouco que a gente superou e isso nos dá a certeza que nós temos onde nos apoiar.
Quando eu sei que eu suporto, isso me dá um pseudo-conforto. Isso não quer dizer que não doa. Términos vão sempre doer, uns mais, outros menos. Tem gente que já está se preparando para terminar. Aí eu entro na sua pergunta principal. E quando eu já estou me preparando para terminar, eu já estou mais paramentado sobre as minhas emoções, já estou mais apoiado nos caminhos que estão se abrindo para eu conseguir correr. Eu tenho norte. Agora, quando alguém termina comigo e eu ainda estou ali na construção desse sentimento, tem pessoas que são mais claras, tem pessoas que são mais enigmáticas, mais misteriosas, tem gente que chega para você está achando uma coisa, na verdade é outra, tem gente que foi dando sinais, às vezes a gente não conseguiu ver, ou então a gente viu, mas não queria. Então, tudo isso faz com que a gente lide com a situação de maneiras peculiares, mas sem dúvida nenhuma, a experiência vai fazer a gente sempre lidar um pouco melhor. Saber a hora de terminar para não sofrer seria algo impossível. É que nem eu dizer, esteja com fome, veja uma comida e não salive, né? O sentimento, ele brota, ele acontece. Às vezes você acha que você tem total controle de uma situação. Vou terminar porque eu não sinto mais. Na hora que você termina, parece que rasga teu coração. Porque às vezes a gente está empolgado com alguém que a gente conheceu, às vezes é um projeto que a gente está vivendo, às vezes é o trabalho, às vezes é uma depressão, um transtorno de ansiedade. A gente acha que o melhor é terminar, mas na hora que termina a gente fala, não imaginei que eu ia sofrer tanto. Então é difícil a gente dizer qual é a hora exata. Mas eu penso que quando a gente vai percebendo que a relação não faz mais sentido, que já se tentou de tudo, ou que o sentimento já não é mais o mesmo, e o sentimento é uma coisa que a gente não controla, eu falo que o sentimento, ele brota no nosso coração. O que dá é ou a gente alimenta ou a gente deixa ele morrendo de fome. Não dá para evitar que ele surja. Então, o nosso coração, ele nos surpreende sempre. A gente tenta muito racionalizar. O caminho nunca vai ser racionalizar. O caminho vai ser nós trabalharmos a estrutura que a gente tem para conseguir lidar com as artimanhas da vida. Eu acho que o caminho de um término sempre vai ser melhor quando eu tenho uma boa comunicação com aquela pessoa. E quando eu tenho responsabilidade afetiva, quanto mais empático eu for, quanto mais maduro emocionalmente eu seja, melhor eu vou conduzir aquela situação. O que a gente vê hoje, infelizmente, numa fase dos amores líquidos, em que as pessoas elas estão cada vez mais colecionando relacionamentos superficiais e lidando com as relações, muito mais preocupadas se bloqueia, se não bloqueia, se exclui, se deixa de seguir e tal, e esquecendo que são pessoas, que não são só uma fotinho que está ali, né? Eu acho que quanto mais você lembra disso, mais você consegue fechar um ciclo com bastante responsabilidade, com respeito, com consideração, porque não se trata só de como que eu dou o fora para essa pessoa, como que eu digo que eu não a quero mais, mas como eu fecho um ciclo da minha vida, como que eu finalizo uma história com alguém que fez parte da minha história. Alguém que tocou minha vida, meu corpo, conheceu minha família, compartilhou comigo uns sonhos, eu também compartilhei. A gente precisa respeitar muito isso, porque não é só um outro que não tem mais nada a ver. É alguém que também ali costurou com você durante um X período, não importa se foi muito ou pouco. Eu acho que quanto mais a gente trabalhar essa consciência sobre a importância do respeitar do nosso histórico e das relações, a gente alimenta um ciclo, porque lá na frente a gente nunca sabe o que pode acontecer. A vida é uma caixinha de surpresas, não é? Muito. E ela dá muitas voltas também. Pois é, mas a dificuldade também quando o assunto a gente até estava falando isso nos bastidores, quando já acabou e existe uma insistência para volta, mesmo estando claro que não existe chances para aquilo voltar. Uhum. E você falando sobre essa responsabilidade afetiva, né, que a gente precisa ter. Isso. Como dar esse conselho para uma pessoa que precisa? Quando uma pessoa insiste em querer voltar, e que é muito comum, nem todo mundo termina no mesmo timing. Às vezes para você não faz mais sentido, para o outro faz. Existem construções, eu falo que a gente constrói muito sobre o que a gente gostaria de ter com aquela pessoa. E eu falo que existe a pessoa que a gente enxerga no relacionamento e a pessoa que existe no relacionamento. Porque quando eu olho estou conhecendo vocês hoje, eu estou projetando muito aqui automaticamente vocês comigo
do que vocês pensam, acham, da autorreferência, do que ouviu falar, do que sentiu, do que lembra. Isso é automático no cérebro. Então, quando eu me relaciono com alguém, esse alguém ele está carregando ali também expectativas, sonhos, algo que eu pensei sobre, né? Então, tem um apanhado ali, né, projetado nessa pessoa. E aí, quando eu termino a relação, nem sempre o outro também terminou. Relacionamento, amor, sentimento, não é uma coisa que simplesmente acabou, tá? Pum. Não. Tem gente que, de repente, consegue. Então não quer falar mais comigo, não falo mais. Tem gente que consegue, mas tem gente que não. Tem gente que é mais passional, mais emocional. Tem gente que nutria ali uma paixão absurda. Tem gente que é mais intransigente. Tem pessoas que são mais imaturas. Tem pessoas que depositaram em você e acham que você é responsável por elas e que se você vai embora, você vai levar todos os sonhos dela embora. E que direito que você tem de levar meus sonhos embora? Você volta aqui, né? Que você abriu essa história aqui, você vai continuar. Então, tem uma série ali de justiças internas e singulares. E aqui não cabe a nós ficar questionando e querer abrir a cabeça do ser humano e dizer para ele o que é certo e o que é errado. Quem somos nós para saber o que é certo e errado, principalmente quando a gente fala de sentimento. Mas sobre a responsabilidade afetiva e sobre a intransigência de alguém que não quer aceitar o término, nós precisamos fechar as portas. Se nós entendermos que não faz mais sentido. Mas eu tenho pena, eu tenho dó, mas como eu faço? Mas a família dele, dela, e aí e tal. Olha, quando eu fecho uma porta com respeito e eu digo, olha, eu não vou mais responder as suas mensagens porque eu já terminei minha relação com você, inclusive eu já estou em outra vida aqui. Às vezes estou em outra relação, ou então eu não quero mais esse contato, me confunde, não me faz bem, me incomoda. Mas eu gosto de você, não sei o quê. Eu respeito os seus sentimentos, mas a partir de agora eu não vou te responder mais, porque se eu te respondo, eu alimento algo que não faz mais sentido para mim. Mas o outro vai sofrer, mas vai sofrer infinitamente mais se você alimentar algo por vaidade, algo por dificuldade, algo porque, me preocupa, é melhor deixar assim, vai que. Quantas pessoas ficam ali ainda alimentando uma situação não porque gostem, mas porque querem alimentar o ego, porque não sabem colocar limite, porque ficam preocupadas com o que os outros vão pensar. E isso faz com que essa situação ela se envenene mais e faça mal, ou para uma das partes, ou para ambas. Eu acredito que para ambas, porque por mais que a gente ache que, não, estou desencanado, não tem nada a ver, sempre tem uma energia ali pesando e nós somos energia, e se alguém está muito ligado na gente, se a gente não cuidar, sempre tem uma responsabilidade nossa que precisa ser revista. E o outro lado? O lado dessa pessoa, tem o lado de quem terminou, que tem a certeza, que tem essa responsabilidade afetiva, e o lado dessa pessoa que ainda gosta, que ainda ama. Como fazer para esquecer, mesmo sabendo que outra pessoa não quer mais? Eu acho que é muito difícil a gente querer evitar a dor. Eu vejo que às vezes o ser humano, a gente está numa era que tudo se resolve com clique. Eu tô com fome, clique. Eu quero ver um filme, clique. Eu quero ver uma série, clique. Eu quero isso, clique. Eu não quero mais falar com você, te bloqueio, bloque. E isso se confunde no cérebro, parece que... Por que isso não funciona com as emoções? Clique, clique, quero parar de sofrer, né? Clique, clique, não. E não para, a dor continua. Então, a gente está numa era em que a emoção, ela esfrega na nossa cara o tempo inteiro que nós somos humanos. Olha, o sofrimento, ele demora. Assim como o viver o amor, o romance é algo demorado. E às vezes as pessoas querem agilizar, querem rapidez, né? Então, o fundamental é a gente respeitar que términos doem. Términos machucam. Emoção não tem clique. Emoção é algo que vai levar um tempo para ser estruturado. A gente não vive um amor real, um amor forte, de um dia para o outro. Tem as paixonites, mas eu falo, aquele relacionamento que você viveu meses, anos com uma pessoa, ele não vai simplesmente assim do nada sumir. A gente tem que respeitar os períodos do luto, respeitar as etapas da elaboração, porque nós somos seres humanos. Quem vira para você e fala, a vida que segue, tal, vamos curtir e tal, tá abafando sentimentos que precisam sim ser respeitados. Mas ela não é mais feliz assim? Cada um faz o que quer da vida, mas eu, como profissional da área, tenho certeza que isso vai gritar em algum momento. Aquilo que a gente não elaborar, em algum momento vai aflorar.
Então, quando você respeita o sentimento, você trabalha as suas emoções, você cura as suas feridas. Se você fizer um machucado agora, ele estiver sangrando, e você simplesmente fechar e abafar, aquilo lá vai virar um troço muito pior e sério. Literalmente vai feder. E na vida é assim. Se o coração está sangrando, deixa sangrar. Respeita o teu coração. Entenda que existe um período de cicatrização. E quanto mais eu respeito e tenho responsabilidade e maturidade para olhar para isso, mais eu estarei preparado para viver um outro relacionamento ou não, ou tocar a minha vida, se a minha escolha for ali, tá comigo mesma, de uma forma muito mais saudável, muito mais equilibrada e muito melhor. Beleza. Profundo isso. A gente tá aqui A gente assim, fica ó. um tempo em silêncio porque a gente tá realmente digerindo isso. Processando. Tipo, gente. É muito... Não, é muito total real. intenso. E é pra todo mundo. E é pra todo mundo. A pra gente todos não tá nós. livre disso. Amar é uma delícia, mas como você falou, a dor faz parte. E sofrer também Sim. é importante, né? A gente claro. passar por isso. É a Relacionamentos cicatrização. quebras, né? abusivos. Relacionamentos abusivos. A gente vê muito, né? A gente, assim... quem não vivenciou, já viu alguém vivenciar, né? Aquela coisa daquela pessoa ir te cerceando, às vezes implicando com tal amizade, ou tal lugar que você vai, ou com tal roupa que você veste, ou, de repente, aquela pessoa que te admirava, achava que você tinha um jeito super legal, porque você era super comunicativa, expansiva, ou não, de repente começa a criticar teu jeito e, de alguma forma, te colocar numa redoma. Enfim, como você perceber que você tá num relacionamento abusivo e como sair dele, porque já acontece de uma vez você perceber, você tá lá, você fala, cara, eu acho que eu estou num relacionamento abusivo, mas como sair desse relacionamento abusivo? Para a gente sair, a gente precisa entender onde está. E uma das características principais do relacionamento abusivo é eu estar tão envolvida que eu não percebo. Na hora que eu percebo, eu mesma me corrijo. Não. Isso não é controle, isso é ciúme, porque gosta de mim. Não, faz isso pro meu bem, porque eu tenho que agir assim. Não foi bom ter me afastado daquelas amigas, porque não faziam bem para mim. Né? Ele sempre falava que elas eram invejosas, que elas não queriam o meu bem, que elas falavam mal de mim. Porque o abusador ou a abusadora, porque isso não é uma exclusividade do homem, né? Existem amigas abusadoras, existem amigos abusadores, enfim. Sempre tem um movimento de manipulação. Antes da manipulação tem um envolvimento. Ninguém chega te manipulando, ele não chega já colocando um laço e puxando, né? A pessoa não faz isso. É aos poucos, né? Aquele controle que se confunde com cuidado. Por isso que a minha pergunta inicial para vocês foi: o que é amor para vocês? E quando eu falo para vocês, eu estou falando para quem está nos acompanhando nesse momento. A definição que eu tenho de amor é a base da nossa conversa e de todos os temas que vocês estão trazendo. Toda vez que eu me perceber em interações afetivas, que parece que tem uns ruídos ali, que não me agradam muito, eu busco nessa pergunta matriz: o que é amor para mim? O que me faz me sentir atraído por uma pessoa? O que me encanta? Porque isso vai determinar muito os lugares que eu ocupo nas minhas interações amorosas. O que eu permito, o que eu tolero, o que eu entendo que eu mereço. O que eu deixo entrar na minha vida, ficar. O tamanho que eu entendo, que eu tenho, os limites que eu coloco. O que eu experimento, o que eu me afasto. Então, tudo isso é fundamental pensar quanto base. Eu só vou entrar numa relação abusiva e continuar nela, porque escorregar numa relação abusiva todos nós podemos. A questão é por que ficou. Eu fico porque todas as questões que eu perguntei aqui para vocês e falei para as pessoas pensarem, elas vão convergir numa disfuncionalidade do conceito de amor. Tem gente que acha que controle é ciúme, e ciúme é bom, porque mostra que gosta. Tem gente que pensa que aquela pessoa mais incisiva, mais dominadora, isso é cuidado, isso é carinho. Por isso que a internalização dos afetos, como que nós aprendemos que é o amor, as experiências que nós tivemos na vida, elas vão ditar a configuração
do amor dentro da gente. Isso vai fazer o quê? Uma ressonância com aquilo que eu estiver vivendo ali na minha vida. Isso vai fazer com que eu permaneça em relacionamentos assim, ou eu simplesmente olhe e fale, pelo amor de Deus. Isso está longe de ser uma coisa boa na minha vida, eu não quero. E quem por acaso se vê e que teve ali e percebe que tem uma configuração amorosa equivocada, não tem que pensar, pronto, acabou minha vida, eu estou fadado a isso. Não, é hora de despertar, por isso que a gente tem esse assunto aqui em pauta, ele é tão importante, para eu perceber, epa, sempre é tempo de eu reconfigurar e eu ajustar esses conceitos dentro de mim. A relação abusiva, ela é muito atraente num primeiro momento. O abusador ou abusadora são pessoas extremamente sedutoras. Não é uma pessoa carrasca. Vai se tornar depois. Mas no começo, não. Senão, não atrairia tanto, né? Que nem a história do boto, né? O canto da sereia e tal. Essa atração, aquela história da Adão e Eva, que a cobra vai chegando, ela vai encantando, ela vai falando, não chega lá aí, né? Não, ela vai indo, tal. É que nem aquela história de quando você vai cozinhar sapo, né? Cozinhar rã. Você coloca na água quente, a água não fica fervendo, não põe na água fervendo de uma vez. Põe água quentinha, né, morninha, vai relaxando, vai esquentando. Quando viu, cozinhou. Pois é. E assim são as relações abusivas, né? Se eu tô num relacionamento que eu não me reconheço mais, se eu tô numa relação que eu sou frequentemente criticado, se eu tô numa relação que eu vivo mais o mundo do outro do que o meu mundo, se eu tô num relacionamento em que tudo é esta pessoa, tudo converge para ela, e eu não tenho mais espaço, tudo que eu faço tem que estar adequado de acordo com o que essa pessoa acha que deva. Ela tem controle sobre a minha vida. Eu não tenho individualidade. Os meus amigos são exclusivamente os amigos dessa pessoa. As coisas que eu faço são sempre ditadas e comandadas por essa pessoa. Algo que seja meu, algo que desperte em mim o meu desejo, se não tiver de acordo com o que essa pessoa queira, entenda, aceite e autorize, eu não faço. Quando de repente a minha risada atrás, lá no passado, que era algo divertido, engraçado, e hoje se tornou alta e ridícula demais. As minhas roupas, que eram atraentes ali, agora são inadequadas, sensuais e vulgares. Aquilo que eu fazia, os meus hobbies, agora não tem nada a ver, é bobeira. O meu trabalho é desnecessário, não tem grande importância. A minha beleza, hoje, não é nada demais, nada além ali do comum. Os meus sonhos, eles não cabem na relação. Mas tudo que diz respeito a essa pessoa é sempre o melhor. E o que eu tenho que fazer? Possivelmente, você está numa relação abusiva. Como que eu percebo? Quando eu estou despersonalizado. Quando a minha autoestima está em frangalhos, quando eu estou afastado das pessoas que sempre me foram tão especiais. O abusador, ele tem um objetivo. Ele precisa fragilizar tudo aquilo que te fortalece, porque assim ele te domina, assim ele te manipula. E tantas pessoas que a gente vê no nosso círculo social, tantas não, mas algumas que estão nessas relações, elas estão nesse ponto cego, acredito eu, né? E também fica aquela responsabilidade com o desejo de dar o alerta para a pessoa, mas ao mesmo tempo muitas vezes não tem entrada. Se você chegar para uma amiga sua, que você acredite uma irmã, um familiar, que vive uma relação abusiva, se você chegar para essa pessoa e começar a ligar ou mandar mensagem para ela, dizendo, olha, escuta, você é uma mulher linda, você é um cara super legal, você é um fulano e tal. O que você está fazendo essa relação? Você não está vendo? Ele é abusador ou ela é abusadora. Eu já te falo, essa pessoa vai se afastar de você, não do abusador ou da abusadora. Porque ela está manipulada, ela está envolvida. Não é assim que se ajuda alguém que está numa relação abusiva. Você quer ajudar alguém que está numa relação abusiva? Se aproxime sem dar pitaco na relação. Porque alguém, para sair de uma relação abusiva, precisa retomar-se. Toda pessoa que está numa relação abusiva perdeu-se de si mesma. Precisa se resgatar. E se você é amiga dessa pessoa, se você gosta dessa pessoa, se aproxime sem cobrar. Se você cobrar, você vai
se afastar e vai perder essa pessoa de vista. Se você chegar sem que o abusador ou abusadora e essa pessoa perceba que você ameaça a dinâmica, você vai tendo espaço, aos poucos você vai ajudando essa pessoa a se reconhecer, se resgatar, se fortalecer, e aí sim você consegue contribuir muito para o processo dessa pessoa cair em si e conseguir encontrar forças para sair dessa cilada. Em contrapartida, um outro tipo de relação, né, que a gente também acaba vendo muito por aí, de relatos de amigas, ou até mesmo que a gente pode ter vivenciado em algum momento da nossa vida, que é aquele namoro que a gente namora sozinha. Você tá com alguém, mas você se sente só. Sim. Isso acontece, isso é muito perturbador, né? Isso deixa a gente angustiado, ansioso, porque parece que algo tá acontecendo, aí você tenta conversar com aquela pessoa e aquela pessoa não se mostra disponível para falar o que tá acontecendo, aquela pessoa acha que você tá predisposta a brigar, quando na verdade não, você só quer entender, sabe? Aquela transparência. Sabe o que você me lembrou? A pessoa que namora alguém que não tem namorada, que não tem namorado. Eu namoro com você, mas você não tem namorado. É, tipo isso. Entende? É. Então, assim, isso mostra o quanto os acordos, eles não estão convergindo. Quantas vezes a gente faz o outro a nossa prioridade, prioriza a pessoa, considera a pessoa, apresento minha família para a pessoa, penso no meu fim de semana com a pessoa, compro uma roupa pensando na pessoa, vejo um lugar gostoso para levar a pessoa, penso numa viagem legal, já estou pensando no carnaval, onde a gente vai, estou pensando no Réveillon, E essa pessoa nem sequer inclui a gente nos planos. Nós não somos prioridade na vida da pessoa, mas ela é nossa. Em alguns momentos que lhe é conveniente ou oportuno, aí ela lembra que nós somos namorados. Mas na maior parte do tempo, não, porque não é interessante. Tudo é mais importante do que isso. Por isso que é fundamental que eu entenda qual é o lugar que eu tenho na vida dessa pessoa, para que o lugar que eu dê dela na minha vida seja recíproco. Eu fazer tudo para alguém que não faz para mim, isso é não me valorizar. Quando eu começo a agir de uma forma mais justa, então, o mesmo lugar que você dá para mim, eu dou para você, isso é amizade também, tá? Isso faz com que eu sofra menos. Isso faz com que eu também tenha mais espaço para me dar conta e perceber se faz sentido continuar com aquela pessoa. Senão, se eu fico cego amando por dois, tem um lado que eu não sou só a coitada e a vítima da relação. Eu também não estou considerando e não estou enxergando o outro. Eu só estou enxergando o meu desejo de estar com aquela pessoa. Quando eu considero o meu desejo de estar, mas também eu levo em conta o que eu tenho ali, o que existe da relação, o que é possível naquele momento, eu consigo me posicionar de uma maneira muito mais justa e muito mais fiel ao que de fato exista daquela interação. E quando num relacionamento a gente sente que precisa existir cobrança, ou a gente não queira justamente cobrar, mas alinhar alguns pontos, aí eu acho que entra o diálogo, principalmente. Sempre. Essa história de que é o meu ficante, não tenho que cobrar. Não é cobrar. Você está ficando com uma pessoa, você senta e conversa. Qual que é o nosso acordo? Então a gente vai só ficar sem compromisso? É essa pegada mesmo? É isso que vai existir? Tá bom para você? Tá bom para mim? Legal, continuamos. O problema não é ficar, não é ter contatinho, não é namorar, não é ser noivo. O problema não é esse. O problema é quando eu lido de uma forma e você lida de outra. Eu sou um contatinho para você e você é meu namorado. Então, quando tem esse destoar daquilo que exista, do status que a gente tenha, isso gera sofrimento. Quando as coisas ficam mais claras, a gente consegue seguir e até conduzir uma relação muito mais gostosa, que é assim que tem que ser. Mas muitas vezes a gente tem medo de ter essa conversa, porque a gente tem medo do quê? De perder aquilo que a gente tenha, mesmo que seja pouco que tenha, que é o que a gente fala tanto, que é um tema que as pessoas gostam muito que eu trate, que chama-se migalhas emocionais. A gente fica aceitando pouquinho. Tem tanto medo de perder, de falar, de se posicionar, que fica ali, mas pelo menos eu tenho um pouquinho. Mas pelo menos a gente sai de vez em quando. Mas eu tô sem ninguém mesmo? Por que eu vou cobrar? Não, tá bom.
Mas isso gera dor, isso gera sofrimento. Mas essa inquietação, ela realmente tem que colocar a gente num lugar de movimento. Porque eu acho que o maior erro das pessoas é aceitar isso, acredito eu, por falta de coragem, de tomar Carência uma atitude também, e né? se colocar durante talvez anos numa relação que vai fechar portas para tantas outras coisas boas que podem acontecer. Muito bom que você falou. Quantas pessoas estão presas em interações afetivas que lhes dão tão pouco ou quase nada, mas não conseguem se posicionar de uma forma diferente porque tem medo de, a partir do momento que chegue, que converse, que fale alguma coisa, perca o pouco que tem. Pelo buraco de carência existencial que tenham aqui dentro, pela fantasia de que, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Olha quanto tempo eu estou nessa relação, mesmo que seja um ficante. Tem gente que está há anos com a mesma pessoa, num baita de um rolo. Que, fiquei, já namorei, já não tô mais, sei o quê, blá, blá. E fica aquela história, quando você vê o tempo vai passando, as oportunidades também, o teu envolvimento com aquela pessoa vai ficando cada vez mais intenso e a relação tá super desorganizada. E isso gera impacto, inclusive, na vida profissional, na vida pessoal da pessoa. Por isso que a gente precisa, assim, parar para pensar, não, pera um pouquinho. Essa interação que eu tô vivendo, ela tá me trazendo algo de bom? Tá sendo construtivo para minha vida? Ela tem potencial, falamos disso antes de começar aqui, às vezes a gente está querendo tanto estar com alguém, né, pede para todos os santos, toda noite, fala para como eu quero essa pessoa, eu quero que ela fique comigo, meu Deus, porque ela tá com esse problema, tá em dúvida, agora vai, aí tá em depressão, e tá assim, e tá assado e tal, e aquele negócio fica, né, nesse vai, que não vem, que não acontece, o tempo vai passando, você vai cada vez mais apostando todas as suas fichas ali, mas você não tem nada consistente, e como que fica? Né? O que você está fazendo? O que você está fazendo da tua vida? Será que aquela relação ela te fixa desse jeito porque ela te faz bem, porque você gosta mesmo, ou porque ela mobiliza algo dentro de você que ainda não foi acessado, não foi trabalhado e precisa ser curado? Ou algo que já passou, que foi bom, mas que hoje em dia não é mais, não funciona mais. Esse conceito é muito bom, né? Às vezes eu tô fixado numa coisa que aconteceu lá atrás, que naquele espaço de tempo funcionava, fazia sentido pra gente, fazia sentido pra mim, num momento que a minha vida tinha uma perspectiva diferente, mas que hoje não cabe mais. Fica a pergunta para quem tá nos acompanhando. Essa pessoa pela qual você diz gostar tanto, sentir tanto, querer tanto, mas está tão difícil, está tão complicado, hoje cabe na sua vida? Funciona para você? Porque às vezes a gente está carregando ali um pensamento, uma ideia do passado que hoje talvez não te sirva mais. A gente muda, mas também tem o problema da pessoa, né? Você chega nesse diagnóstico, você pensa, você está refletindo sobre isso, será que ela cabe ou não? E aí você tenta, ou se você tem algumas rusgas para resolver, você tenta de alguma forma solucionar aquele probleminha e tal, chama a pessoa para conversar, chama a pessoa para, enfim, empenhar. Isso acontece principalmente, acredito, em relacionamentos mais longos, né? De anos e anos. E a pessoa não se demonstra disponível para isso, para conversar, para resolver. O que você faz nesse caso? E por que a gente estaria com uma pessoa que não se dispõe a conversar com a gente? Por que a gente estaria insistindo com alguém que não nos ouve? Por que a gente estaria ali o tempo inteiro puxando a cadeira para alguém sentar que nunca senta? O quanto nós consideramos o nosso deadline no sentido do limite? Até onde eu devo ir com alguém? Isso vale para tudo. Com uma amiga, com uma sócia, com um ficante, um rolo, um namorado, um noivo, um marido. Ou no feminino também. Porque às vezes eu fico insistindo porque eu acho que tem potencial, porque eu gosto, porque eu sinto que gosta de mim e tal. E tem uma coisa que é polêmica, mas as Balzac são polêmicas. Não só de amor vive os relacionamentos. Porque como nós mesmos dissemos aqui, às vezes aquilo que eu acredito ser amor para mim, nunca se tratou de um sentimento construtivo. É um conceito todo fragmentado que eu carrego sobre o amor. E coloco ali no cartaz que é amor, no rótulo que é amor, mas nunca foi. E aí eu insisto em relacionamentos, fico querendo puxar a cadeira para alguém sentar e entrar num acordo comigo e acertar, porque eu falo, eu amo, mas eu sei que me ama, eu sinto que me ama.
Que amor é esse que não tem acordo? Que amor é esse que não flexibiliza? Que amor é esse que é rígido? Isso não é amor. Rapidamente vou apresentar o amor para vocês. Amor é leve. O amor é limpo. Amor é consistente. Amor é construtivo. O amor faz concessão. O amor se arrepende. O amor perdoa. O amor entende, até rimou. O amor, ele abre, ele não fecha. O amor não reduz, ele multiplica. O amor, ele facilita. Então, se está puxando demais a cadeira e a pessoa não senta para conversar e acordar com você, deixa a cadeira ali. Levanta você da sua e vai sentar num lugar muito mais confortável, em que haja reciprocidade e que você consiga sentir esse amor que eu acabei de contar aqui. Que ele existe, tá? Nossa. Ai, gente, Palmas, vou aproveitar. hein? Palmas. Aproveitar o nosso tempo aqui. Olha isso. Eu amo que a gente Se ganha amar, livro bom. como é que é? Se amar e ser amado. Ó, Por favor, fale mais pra gente sobre se ele. amar, Se amar e... amar e ser amado. Esses 3 pontos são fundamentais para a gente deixar o amor brotar no nosso coração. Se eu só me amar e não fizer o movimento de amar e me permitir ser amado, eu vou ficar muito sozinho no meu universo. Agora, quando eu me amo, eu tenho terreno para conseguir amar alguém. E quando eu permito que esse amor brote em mim, aí eu entendi tudo. E é tão bom. É tão Pois bom. É tão bom mas quando isso daí é você E renasce. todos nós merecemos. sem Certamente. dúvida. Obrigada, Pamela. Nossa, obrigada demais. Obrigada, querida. Aposto que as nossas Balzackers amaram também o papo de hoje, porque realmente incrível. É maravilhoso. E a gente convida vocês a entrarem, inclusive, no Instagram de Pamela. Pamela, me fala seu Instagram, os Seus seus projetos. Você tem cursos também? Sim. Fala Bom, pra gente. Primeiro, obrigada por estar aqui. Obrigada. A gente tá combinando, A gente- gente, não foi de propósito. A gente fala de sentimentos e eu que tô aqui e vocês estão aí, vocês não sabem. Essas duas sentem, viu? Eu vejo no olhar delas, elas são sensíveis, elas são faltava a gente emotivas. chorar. É, a gente quase tiveram eu arrepiei em vários momentos. Não Isso é muito bom, porque a gente precisa disso na vida. Pessoas que sintam. Isso é muito bom, é lindo. Não escondam. Sintam mesmo, tá tudo certo. Faz parte. Bom, quem quiser me acompanhar, eu tô no Instagram, @psipamela, PSI Pamela. No meu site, pamelamagalhães.com.br, você pode conhecer alguns cursos meus. Eu tenho cursos online, você pode fazer de qualquer lugar do mundo que você esteja, desde que você tenha internet. Quiser trabalhar o amor próprio, quiser trabalhar a autoestima. Eu tenho um curso que chama Bem Me Quero, que é um curso best-seller, que eu fico muito feliz por isso. E não que é para psicólogos, é para pessoas Não, como pra a gente pessoas que querem. Eu dou também mentoria para aprender. psicólogos, mas Tá. eu estou dizendo sobre cursos que, para todos que estejam nos escutando aqui, Legal. que falem, eu preciso trabalhar meu amor próprio, eu preciso me desenvolver mais, quero conhecer meus recursos emocionais. Eu fiz um curso justamente para você ter a sensação que você está sentado ali bem na minha frente e a gente está tendo aquela conversa que você precisa. Quero contar para vocês que, bom, quem quiser se amar, amar e ser amado, é só entrar no pamelamagalhães.com.br e adquirir o livro. Nós fizemos agora um aplicativo, chama-se PSIAP, PSIAPP. Se você quiser ser atendido agora, nesse minuto, é como se fosse vou ter que falar o nome da empresa aqui. É como se fosse um Uber da psicologia, tá? Então, é uma plataforma que conecta o paciente, a gente quer ser atendido, ao psicólogo também, porque eu sou psicóloga, mas eu sou atendida também, tá? Então, lá a gente tem um time ali de profissionais cadastrados, que a gente já fez toda uma revisão, uma triagem, para nós sabermos se é uma pessoa idônea, alguém que está com os documentos em dia, né, com a formação compatível para estar ali, e você pode ser atendido na hora que você quiser ou agendar com um profissional que você entenda que faz mais sentido para você. PSIAP, você pode baixar na sua loja de aplicativos. Se você é psicólogo, iPhone, Android, tudo. qualquer um. E se você é psicólogo e você quer fazer parte do nosso time, baixe PSIAP Pro.
Porque aí você vai fazer um cadastro, vai vir para mim e a gente vai fazer essa triagem para você estar ali conosco e, claro, ajudar muita gente a se ajudar. Muito Coração legal. Peludo Vamos também. lá. E o Coração Peludo? Coração Peludo é um podcast de relacionamentos meu e da Paulinha Carvalho, né? Paulinha, Amiga aqui linda. essa linda da Kalina. E quem quiser acompanhar, tá em qualquer plataforma aí de podcast, na sua plataforma de podcast preferida. E eu tenho outra coisa. Se você estiver solteira ou solteiro, Ah, é verdade. aos sábados, apaixonados no Instagram, você tá maravilhosa. Ai, eu quase um fiquei Tinder. horas ali, vendo as pessoas. Confesso que entrei em alguns Você tava lá? perfis. Você não tava lá? Não, Você não pôs eu lá? vi nas publicações suas, eu Gente, tava... Vamos colocar seu nome lá. Por que não? Eu vou colocar. Ela fez até assim, ó, com a orelha. Gente, Ai, gente, vamos não colocar. sei. Mas eu vi, eu entrei nos perfis ali. Olha, Eu vou te contar uma coisa, já teve casamento lá que, inclusive, serei madrinha em agosto. Não, Que saiu de lá? Não tem um monte de gente, amigos meus que se relacionaram lá. Muito legal. Amiga, eu vou te escrever lá. Vai escrever a Kalina. eu tenho que ir lá escrever. Eu vou muito fazer o legal. próximo sábado. Apaixonados. Já pensou que a Kalininha sai? Vamos fazer uma live lá. Vamos... Pã, obrigada. Muito Sucesso obrigada. pra você. Meninas, Tudo de bom pra obrigada, você, Luma, obrigada. maridão, enfim, brigadão. E Balzackers, obrigada por hoje, mais Muito uma obrigada. vez, incrível. Acompanhem a gente em todos os nossos canais: Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, @Balzacs Podcast. A gente tá aqui na finaleira dessa temporada Ai, tá que acabando. tá sendo maravilhosa, só com pessoas incríveis. E aguardem. Aguardem, em breve a Aguardem segunda novidades. temporada. Mas enquanto isso, ó, comprei este livro maravilhoso. Não, eu tô louca pra Eu vou começar chegar a em ler. casa, já vou ler, lógico. Nossa, Preciso. esse daqui. Se amar, amar e ser amado. Beijo, Balzackers! Gente, beijo, até semana que vem.